Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, o versículo 1. Gênesis capítulo 12, o versículo 1, nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. Amém? Todos acharam? Quem achou, dê uma glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Até aí, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, nós pedimos agora que o Senhor envie o teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Senhor Deus, descortina os nossos olhos agora. Pai, eu peço que o Senhor enxote toda ave que rouba a tua palavra nessa hora, e que a tua palavra caia nos nossos corações, e que nem as pedras, nem os espinhos, Senhor, abafem ela, mas que ela produza o fruto que o Senhor deseja, Pai. Nós pedimos agora que o Senhor descortine os nossos olhos para compreendermos o quão abençoados já somos por Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Quando nós lemos esse texto, onde Deus está chamando Abraão, nós vemos que o assunto aqui é um só. Trata-se de bênção. Quem aí quer ser abençoado por Deus? Você tem buscado as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Ixi, meu Deus, não tem buscado? Glória a Deus. Nós temos buscado, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, temos buscado as bênçãos de Deus sobre os negócios que nós fazemos, sobre as nossas famílias. Nós desejamos isso, nós queremos ser abençoados, não é? E o maravilhoso que alegra o nosso coração é que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus abençoador. Ele derrama bênçãos, bênçãos sem medidas. É interessante que nós buscamos, nos alegramos tanto em bênçãos, desejamos tanto, que esses dias para trás no Instagram a gente ficou até enjoado de uma musiquinha nos Reels lá, aquela musiquinha: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Meu Deus, eu não sei vocês, mas eu cansei de passar o dedinho assim para cima e ser aquele louvor. Porque nós temos prazer em buscar bênçãos e desejar as bênçãos. E o nosso Deus é esse Deus abençoador. Amém? Isso é uma verdade sobre Deus. Então hoje a palavra que nós mais vamos ouvir nessa mensagem é bênçãos. Amém? Glória a Deus por isso. Em tudo que nós necessitamos, tudo o que é necessário para a nossa vida e mais do que nós necessitamos até, Deus tem nos dado. Deus tem nos abençoado. Os seus caminhos são caminhos de bênção. Tanto que um texto que nós citamos alguns domingos atrás, Deuteronômio 28, o Senhor vai dizer ali: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês seguirem a Ele, essas bênçãos virão sobre vocês. Os caminhos do Senhor são caminhos de bênçãos. Então, ser abençoado é eu carregar uma graça de Deus sobre a minha vida. Isso é ser abençoado. É eu ter o favor, a proteção de Deus sobre a minha história.
Você tem reconhecido isso sobre a tua vida? Você tem visto a graça de Deus sobre você? Graça é favor. É um favor de Deus, é um inclinar de Deus para a nossa história. Hoje, se você levantou pela manhã, e pelo visto você levantou que está aqui, respirou, abriu os seus olhos, é graça de Deus, é um novo dia que Ele te concedeu. E esses dias para trás eu ouvi algo muito poderoso a respeito disso, é que se Deus permitiu que nós nos levantássemos em um novo dia, é que ainda há algo que Ele espera que nós realizemos na vida. Há algo que Ele quer realizar através de nós. É algo que Ele quer conceder para nós. Por isso, nós ainda estamos vivos. Tudo é graça de Deus, é bênção dEle. E os caminhos dEle é onde estão as bênçãos. Onde Deus está, ali há bênçãos. Existe uma diferença entre a bênção e ser abençoado. E isso nós temos que separar. Existe essa diferença. A bênção é algo liberado. A bênção é uma declaração da vontade de Deus para você. Quando Deus libera a vontade dele sobre a tua vida, Ele está liberando uma bênção sobre a sua vida. Isso é bênção. Agora, ser abençoado é você viver essa vontade que Deus liberou sobre a tua vida. Quando você vive os propósitos, a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Ele liberou sobre a tua história, os pensamentos dEle a teu respeito, isso é ser abençoado. Porque os caminhos dEle é onde estão as bênçãos. A vontade dEle é onde está a bênção. Tem uma definição de bênção que eu encontrei que diz o seguinte: bênção é uma declaração de boa vontade e felicidade dita sobre o outro, bem como a condição que preenche essas boas palavras. Então o que está dizendo aqui? Que bênção é uma declaração de algo bom sobre você. Algo que vai te gerar algo bom e feliz. Isso é bênção. E não é só liberar, mas aqui diz assim, que é as condições que preenchem essa palavra. O que quer dizer isso? Que a bênção não é só o liberar de uma boa palavra, falar Deus te abençoe, mas é tudo o que tem de consequência nessa palavra. Então, por exemplo, eu venho aqui para a Emily e eu vou abençoar a vida da Emily, em nome do Senhor, e eu digo assim, você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. A cada dia mais você vai transbordar do Espírito de Deus, vai conhecer Ele de uma forma profunda. A tua família vai ser fundamentada no alicerce de Cristo Jesus. Você vai ser uma adoradora cheia do Espírito de Deus. Isso é uma bênção, você recebe? Amém. Isso é a bênção. É uma palavra boa liberada sobre ela. Só que a bênção não é só a palavra liberada. Agora tudo que envolve o cumprimento dessa bênção vem junto. Então o que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo? O que é ter uma casa, uma família alicerçada em Cristo? É tudo bênção. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Amém? Então as palavras que nós encontramos na Bíblia, que são traduzidas por bênçãos, elas sempre estão ligadas a um bem-estar, à prosperidade, à felicidade. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, todas as vezes que Ele liberou uma bênção sobre a pessoa, essa bênção estava ligada ao destino profético dessa pessoa. O que quer dizer isso? É aquilo que Deus espera daquela pessoa, aquilo que Deus está apontando para a vida daquela pessoa. Por exemplo, quando Deus cria os seres vivos, a primeira menção de bênção na Bíblia, está lá em Gênesis 1:22. Primeira vez que a palavra bênção aparece na Bíblia. Deus cria os seres vivos, os peixes, as criaturas do mar, as aves do céu. E ao criar, aí em Gênesis 22 vai dizer assim, e Deus os abençoou dizendo. Então Deus liberou uma palavra, certo? Deus os abençoou dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se,
e encham as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Olha a bênção. O que era a bênção para as criaturas vivas? É uma vontade de Deus. Sejam fecundos, multipliquem-se. Então a bênção está ligada à vontade de Deus. Aí, se a gente descer mais um pouquinho aí no versículo 27, Deus vai criar a humanidade. Fez o homem e a mulher à sua semelhança. A imagem de Deus os criou. E aí no versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Como que veio a primeira bênção para o homem? Uma vontade de Deus para a humanidade. O que Deus esperava do homem. Então, a vontade de Deus está ligada a bênçãos. Amém? Estamos construindo esse pensamento junto? E esse padrão vai se repetir por toda a Bíblia. Por exemplo, quando Rebeca vai se tornar esposa de Isaac. É Isaac mesmo, isso. Gênesis 24, 60. Quando ela vai deixar a casa de seu pai, a sua família, vem e a abençoa dizendo: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Era algo que se esperava dela. A bênção está ligada a um destino profético, a algo que Deus tem para você. Amém? Então nós precisamos buscar o que Deus tem para nós, porque isso é bênção para a nossa vida. Uma bênção é mais do que viver uma realidade próspera e de bem-estar e felicidade, mas é ter a vida alinhada com a vontade de Deus. Isso é bênção. E o interessante é que quando nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus, essa vida vai ser próspera, vai ter bem-estar e vai vir felicidade, abundância, segurança. Então, uma vida abençoada é uma vida alinhada com a vontade de Deus. Amém? Então, se eu entendo que a vida abençoada é uma vida alinhada com a vontade de Deus, eu não posso chegar aqui nessa noite, pegar os meus projetos, as minhas vontades e levar até Deus e falar assim: ó, abençoa aí. Sabe? Eu pego aqui, eu planejo, desenho os meus projetos e levo até Deus e falo assim: assina embaixo aí agora. Na verdade, eu tenho que pegar e projetar os meus anseios, as minhas vontades, com o planejamento que Deus tem para a minha vida. E aí eles vão ser abençoados. Porque muitas vezes nós tratamos o Senhor como um tabelião de um cartório. Nós fazemos um negócio, né? Vendemos um carro, sei lá. Concluímos todo o negócio, estabelecemos o preço, achamos o comprador, concluímos a venda, aí nós chegamos lá para Deus e falamos assim: agora o Senhor só bate o carimbo aí e chancela que essa venda é válida. E nós tratamos os nossos sonhos, os nossos projetos dessa forma diante de Deus. E eu não estou dizendo aqui que você não deve apresentar os teus anseios para o Senhor, mas a primeira preocupação não é assim: eu vou planejar, eu vou sonhar e Deus tem que abençoar. É ao contrário: Senhor, isso aqui está condizente com a tua vontade para a minha vida? Isso aqui está alinhado com o meu destino profético? Porque se estiver, vai fluir um canal de bênçãos. Vai fluir. Então, Deus, Ele quer nos abençoar. As nossas bênçãos estão reservadas em Deus. Estão lá. Está disponível. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer derramar mais bênçãos do que Ele tem derramado. Tem uma graça de Deus sobre nós, queridos.
Ele é um pai generoso. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas nós temos que entender que essa bênção está nos seus caminhos e não nos nossos. Essas bênçãos, elas estão ligadas a um propósito. Deus não desperdiça nada. Deus não faz simplesmente caprichos porque Ele quer fazer. Tudo tem um propósito. Deus quer nos abençoar e mostrar o propósito dessas bênçãos em nós. É o que acontece aqui na vida de Abraão, Abrão ainda, né? É o mesmo padrão que acontece aqui na sua vida. Deus se manifesta a ele. Deus se revela a ele enquanto ele estava lá na Macedônia. Abrão, ele era um idólatra, um pagão. A sua família adorava falsos deuses. E um dia o Deus verdadeiro, o Deus único, aparece a ele. Se revela, ele diz assim: rapaz, eu vou te abençoar. Deus é Deus generoso, né? Gracioso. Quando a gente ainda era inimigos dele, Ele nos abençoou. Ele deu seu filho por amor a nós. E aí Deus se manifesta a Abraão, fala que vai abençoá-lo, né? Traz ali uma revelação da sua vontade para ele. Ele fala aí no versículo 2: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus revela a vontade dele para Abraão. E aí essa vontade de Deus revelada, ela se torna em bênção para Abraão. E Deus quer fazer o mesmo com nós nessa noite. Deus quer vir e revelar a sua vontade para nós. E isso vai ser uma bênção na nossa vida. Isso é que vai nos abençoar. E aí o que eu queria falar com vocês nessa noite, de forma muito rápida, é como nós podemos acessar essas bênçãos. E qual é o propósito da bênção na nossa vida. Então, como nós acessamos a bênção e qual é o propósito dela para a nossa história. E a primeira coisa que eu aprendo aí, olhando para a história de Abrão, é que o acesso à porta das bênçãos se chama obediência. Amém? Você pode repetir isso comigo? A porta da bênção se chama obediência. Olha aí o que diz no versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Então o que o Senhor se revela ali a Abrão? Ele aparece a primeira vez e o que ele faz? Ele dá uma ordem. Ele emite uma palavra, uma direção. Ele fala: Abrão, eu quero que você mude. Mude. E aqui é mais do que uma mudança geográfica. É mais do que sair de um país, de uma terra e ir para outra. Mas era uma mudança do local da segurança do coração de Abrão. Era mudar a forma como Abraão viu o mundo. Era mudar onde estava a confiança de Abrão. Ele ordena aí para que ele mude não só daquela posição geográfica que ele estava, mas que ele mudasse o local da segurança do seu coração. Porque no contexto ali da época, existia no mínimo três elementos ali que determinavam o que era ter uma vida abençoada diante das pessoas. Para quem vivia ali na época de Abrão, os três elementos eram terra, você pode repetir comigo? Terra, família e herança. Esses três elementos, como isso era expresso ali na vida de uma pessoa, é o que ia determinar se ela era uma pessoa bem-sucedida ou não. Se ela era uma pessoa abençoada ou não. A terra, ela era o meio de sobrevivência da pessoa. Era o que garantia se aquela pessoa tinha meios de se manter viva ou não. Eles viviam da terra, do que produziam, do que plantavam ou do rebanho. Então, a quantidade de terra significava a capacidade daquela pessoa se sustentar ou não. E aí o Senhor fala assim: Abrão, sai da tua terra.
A terra também, ela era ligada naquela época a uma identidade política. Dependendo do lugar que aquela pessoa vivia, quando ela falava, olha, eu sou de tal lugar, ela já estava declarando qual que era a condição dela. Quer um exemplo? Um dia, Filipe vai até Natanael e fala assim: achamos o Cristo. É Jesus de Nazaré. Nazaré não é o sobrenome de Jesus, tá? Nazaré era a cidade onde Jesus vivia. Então, Natanael pega e dá aquela resposta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a identidade da pessoa era ligada à terra a qual ela pertencia. Então, Nazaré, gente, era uma vilinha. Deus me deu a graça de ir lá no sítio arqueológico de Nazaré. É uma vilinha, dá uns passos, assim, pequenininha. Tem nada no alto do morrinho lá. Pode vir algo bom de Nazaré? Então a terra, ela carregava isso. Aonde você pertencia dizia muito quem você era. Por isso que em vários textos na Bíblia, né, José de Arimateia, era a cidade onde ele vivia. Maria de Magdala, cidade onde ela vivia. O outro elemento é a família. E a família, ela carregava esses dois aspectos, a segurança e a identidade. Né? A família é aquilo que ia dizer assim, olha, é no mesmo princípio aí da terra, né? A família que você pertence diz muito quem você é. E o tamanho da família, a força dessa família é o que ia determinar a sua capacidade de se proteger, de se manter. Era a garantia de você ter uma boa velhice, porque os filhos eram responsáveis por manter os pais na velhice. Então, você ter uma família, um clã bem forte, era um sinal que você era uma pessoa abençoada. Por isso que uma mulher estéril na Bíblia era alguém que tinha um estigma de amaldiçoado, que não geraria filhos, porque o número de filhos determina o quão abençoado você é. E o terceiro aspecto aí é a herança. E a herança está ligada ao futuro, ao que vai vir, a sua capacidade de perpetuar o seu nome. É a extensão de um legado que você vai deixar para a geração futura. É o nome que você carrega. Por isso que aí ele fala, sai da casa do seu pai. Né? É a herança. Quando Abraão sai da casa do pai dele, ele estava abrindo mão da sua herança, do direito a herdar a terra, herdar os bens da família, o nome da família. Então, em outras palavras, quando o Senhor diz para Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, ele estava dizendo assim, olha, confia a tua sobrevivência, confia o teu futuro e confia a tua identidade nas minhas mãos. Abraão, confia o teu meio de sobrevivência, confia a tua identidade e o teu futuro nas minhas mãos. Gente, nós só vamos ter uma vida abençoada quando nós fazermos do Senhor o meio que nos sustenta. Nós só vamos ter uma vida abençoada quando nós, de todo o coração, dizer, Senhor, é o Senhor que me mantém vivo. Tudo que eu tenho, eu dependo de Ti. O Senhor é o meu meio de sobrevivência. Nós só vamos ser abençoados quando nós abrirmos o nosso coração para nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que a nossa identidade esteja nele. E que nós passamos a entender quem nós somos nele. Aí nós vamos ter uma vida abençoada. Porque às vezes nós estamos aqui no meio da igreja, nós estamos adorando o Senhor, mas nós não temos discernimento de quem nós nos tornamos nele. Ei, você é um filho do Deus Altíssimo.
Você é um cidadão do reino dos céus. Essa verdade tem que, não é aqui não, é entrar aqui, ó, no nosso espírito. Porque aí nós não vamos viver aí mendigando bênçãos. Nós vamos entender que tudo já nos foi dado em Cristo Jesus. Nós só vamos ser abençoados quando nós entregarmos o destino da nossa vida nas mãos de Deus. Falar assim, o futuro da minha história está reservado em Ti, ó Deus. Amém? Então você quer ser abençoado? Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que o Senhor vai te mostrar. Sabe o que é essa terra que o Senhor vai te mostrar? Construa a tua história na minha presença. Construa a tua história na presença de Deus. Isso é ter uma vida abençoada. Sabe, se os nossos corações estiverem focados somente em alcançar as bênçãos, sabe, o que Deus pode nos dar, se o nosso coração estiver focado só na bênção de Deus, nós nunca vamos experimentar ela de fato. Porque os nossos olhos vão estar em outro lugar. E quando Deus, na verdade, está falando, venha na minha presença, e as bênçãos vão te seguir. Não é isso que Deuteronômio 28 diz? Se vocês seguirem os meus mandamentos, obedecerem, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe o que esse texto está dizendo? Na medida que você segue o caminho de Deus, que você vai caminhando, não é você que corre atrás das bênçãos. Elas começam a te acompanhar. Elas começam a te seguir. Se você vai olhar para o lado e vai ver uns companheiros de viagem, é as bênçãos de Deus. Por isso que o Salmos 23, vai dizer, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É no caminho onde Deus te conduzir, onde Deus te levar. Então, se nós estivermos ocupados buscando a bênção, nós não vamos buscar a Deus. E aí nós perdemos a bênção da sua companhia. Se Abraão tivesse ficado focado nas bênçãos, ele não tinha experimentado nem metade da proporção que Deus queria dar para ele. Porque lembra que eu falei que o que era um sinal de uma vida abençoada era terra, família e herança? E Deus pediu para ele abrir mão da terra, da família e da herança. Deus não vai te pedir para abrir mão de nada que Ele não possa te dar em dobro. Deus não vai te pedir para abrir mão de nada se Ele não tem algo maior para te conceder. Por isso que Ele diz, engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação, te abençoarei. Através da tua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. O Senhor estava dizendo as mesmas coisas que Ele pediu para Abraão abrir mão. Deus estava falando, eu vou te dar mais, em dobro. Nosso pastor ele gosta de citar, que a medida de Deus é sacudida, recalcada e transbordante. Essa é a medida do nosso Deus. Amém? Então deixa os teus velhos padrões para trás. E pega os padrões de Deus para a tua vida. Porque é na vontade de Deus que existem as bênçãos para a tua história. É nos propósitos de Deus que está a bênção reservada para a tua vida. É quando Ele libera o propósito sobre a tua vida. Isso é um liberar de uma bênção. Então hoje nós precisamos ter ouvidos bem abertos para dizer, Senhor, o que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida? O que o Senhor espera de mim? E isso vai ser bênção para nós. Amém? A segunda coisa que nós precisamos entender, então a primeira é que a porta da bênção é a obediência. É ouvir do Senhor e caminhar em direção ao que Ele está falando. E aí as bênçãos vão te acompanhar. Simples assim, sem mistério. E a segunda coisa que nós precisamos entender nessa noite é qual é o propósito da bênção. Porque não é só assim falar assim, olha, vem cá filhinho que eu vou te mimar hoje. Tem propósito. Porque se a bênção é um liberar da vontade de Deus, tem um propósito nisso.
E aí a verdade da bênção é que Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. Deus derrama das tuas bênçãos sobre nós para que nós possamos abençoar. Para você ser um canal de bênção. Olha aí no versículo 2 o que diz. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. O que é isso? É a bênção. Amém? E aí o que Deus fala em seguida? Seja uma bênção. Deus está dizendo, olha, eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome vai ser famoso, reconhecido. Aí depois Deus vira e fala, seja uma bênção. Se torne a bênção. Deus quer que nós nos tornemos a bênção dele. Deus quer que nós expressamos as suas bênçãos. Deus quer que onde nós entramos, as pessoas digam, eis aí uma bênção de Deus. Quem aí já viu, quando às vezes está conversando a respeito de uma pessoa, qual que é a expressão do crentez? Nossa, a Solange é uma bênção, né? Não é isso? Quem já falou isso aí? Fulano é uma bênção. Deixa eu te dizer, você acabou de declarar a vontade de Deus a respeito daquela pessoa. Porque Deus quer que nós nos tornemos uma bênção. É mais do que simplesmente receber. Porque as bênçãos vêm sim, e elas são muito boas, mas elas vêm para nos transformar na vontade de Deus. E isso é ser abençoado. Ser abençoado é ter o que abençoar. Ser abençoado é se tornar a vontade de Deus para a vida de alguém. Então nessa noite que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Eu sou uma bênção de Deus. E onde eu pisar, e onde eu entrar, as pessoas vão experimentar dessa bênção. Eu vou ser esse canal, que eu vou derramar graça, eu vou derramar vida sobre as pessoas. Nos meus lábios sempre vão ter palavras de vida, palavras de esperança. Quem olhar para mim vai provar da vida de Deus, da alegria de Deus, da abundância de Deus. Eu quero ter oportunidades de abençoar outras vidas. Amém? Que esse desejo consuma o teu coração. Seja uma bênção. Essa vontade aqui de Deus para Abraão é a vontade dele para todos nós. Abraão é uma expressão de todos nós. Abraão é aquele que creu em Deus, que aguardava o Cristo, que caminhou por essa terra como um forasteiro, morando em tendas, aguardando a cidade cujo Deus é o arquiteto e construtor. Abraão, por onde ele caminhava, ele era uma bênção. Por isso que o Senhor chega para Abraão e diz, olha Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Expressa quem eu sou. Abraão, ele andava por a terra, né, que Deus mostrou para ele, e Abraão ia edificando altares ao Senhor. Ele fazia uma parada e edificava um altar de adoração a Deus. Sabe o que isso nos diz? É que onde nós caminharmos, onde nós pararmos, ali é um lugar de Deus ser adorado, de Deus ser engrandecido, do nome dele ser conhecido, das pessoas olharem para a obra que nós estamos fazendo e perguntar o que significa isso, e você dizer, é adoração a Deus, é vida de Deus, é bênção de Deus nesse lugar. Deus quer te levantar como uma bênção nesse tempo, aonde ele tem te colocado. Ei, você não foi colocado no lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, no lugar onde você cultua a Deus por coincidência, por privilégios, ou sei lá por quê. É porque Deus tem um propósito para a tua vida, para você se tornar uma bênção nesse lugar. Deus está procurando homens que são uma bênção, mulheres que são uma bênção. Como foi José, né? José do Egito, nós gostamos de citar ele aqui, né? Que ele foi uma bênção. José, ele estava como escravo. E ele chega na casa do seu senhor, que havia comprado ele.
E aquela casa começa a ser abençoada pela presença de José. O texto diz que tudo começa a encaminhar, tudo começa a prosperar, porque o Senhor era com José. José vai para uma prisão, e a prisão começa a ser abençoada, porque chegou a bênção chamada José. José vai para o palácio de Faraó, e o Egito começa a ser abençoado, porque chegou a bênção de Deus materializada num rapaz chamado José. Isso acontece com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, acontece com a rainha Esther, acontece com Mardoqueu. Quantos homens da palavra de Deus, mulheres da palavra de Deus, chegavam no lugar e o ambiente era transformado, porque eles se materializaram nas bênçãos de Deus, encarnaram as bênçãos. Deus quer que você seja assim. Deus quer que na sua casa você seja uma bênção. Nós acabamos de cantar aqui, Espírito, enche a minha vida. Você acha que é só para você sentir uma sensaçãozinha aí, um arrepio, um calorzinho, falar uns chu, uns xaramanai? Não. É para você ser cheia da vida de Deus, cheio da vida de Deus, para abençoar os outros. Que as pessoas nem entendam, mas que elas possam olhar para você e dizer: eu posso confiar algo nas mãos dessa pessoa, porque aquilo que ele põe a mão prospera, aquilo que ele põe a mão sai bem feito, e você vai saber dizer: é bênção de Deus sobre a minha vida. Seja uma bênção, seja uma bênção na sua vida. A evidência que você é uma pessoa abençoada por Deus é que você é uma bênção para as outras pessoas. Entendeu? A evidência que Deus está te abençoando é que você é uma bênção para outros. Então essa noite é uma noite de nós nos focarmos em sermos uma bênção para os outros. E na medida que nós caminharmos abençoando os outros, nós vamos ser mais abençoados ainda. Porque o Senhor Jesus diz que há mais alegria em dar do que em receber. Aquele que dá é o que desfruta da multiplicação. Seja uma bênção. Seja uma bênção nessa igreja. Seja uma bênção para os seus irmãos. Para de perseguir bênçãos e comece a se preocupar em abençoar. Porque Deus derrama bênçãos para que nós possamos abençoar os outros. Amém? Para nós encerrarmos, esse texto diz aí que, só um pouquinho antes de nós encerrarmos, o texto diz aí: seja uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Hoje eu estou com a língua meio presa. Sabe o que Deus estava falando para Abraão aqui? Abraão, você vai se tornar essa bênção a tal ponto que você vai ser um critério de bênção. Você vai ser o crivo de bênção. A forma como o mundo reage a você vai determinar se é bênção ou maldição. Esse princípio aqui é muito poderoso, porque Deus está dizendo aqui: olha, se torne uma bênção ao ponto de você ser o critério do que é abençoado ou não. Você vai ser uma expressão minha na terra, ao ponto de onde você chegar, ali vai ser declarado bênção ou não. Você vai ser tão cheio da minha presença, cheio da minha vida, que o lugar onde você abrir a sua boca e dizer abençoa, vai ser abençoado. E num lugar onde não te receberem, num lugar onde se oporem a você, estarão se opondo à minha bênção. A gente tem que começar a entender, eu falei isso aqui na sexta-feira, na reunião de oração. Por sinal, venham para a reunião de oração, gente. Tem sido um tempo gostoso.
Tem sido um tempo poderoso, onde Deus vem nos visitar, onde nós podemos adorar Ele com liberdade. Vem aqui na sexta-feira, vem orar, coloca lá seu pedido na caixinha lá, mas vem aqui para a gente orar por você, buscar a presença de Deus junto. Amém? E eu compartilhei aqui na sexta que nós precisamos nos apropriar de quem realmente nós somos em Deus, da autoridade que está sobre a nossa vida, porque o Senhor já nos concedeu a autoridade no nome de Cristo, e nós temos que caminhar pela terra conscientes disso. Eu sou uma bênção de Deus, e chegar nos lugares e dizer: Deus, abençoa isso, Deus, flui nesse lugar, Deus, move, muda essas circunstâncias. Nós somos um crivo da bênção de Deus, porque você é um embaixador do reino de Cristo Jesus, e onde o embaixador está, ali o reino está. Você é um filho do Deus Altíssimo, e aonde o filho está, o Pai é revelado. Nós temos que começar a caminhar com essa consciência. Seja uma bênção aonde você for. Amém? E agora sim, para a gente encerrar, esse texto acaba assim: em você serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo a Abraão aqui é que através dele viria um descendente que nós sabemos quem é, Cristo Jesus, que abençoaria todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo a Abraão, falando assim: olha, de você vai vir uma verdadeira bênção, a bênção que todos esperam. Através de você, através dessa descendência, virá alguém que vai abençoar toda a terra. Olha que bênção poderosa. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, Abraão. Cristo Jesus veio e Ele abençoou-nos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 1:3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, todas nas regiões celestiais. O que eu estou querendo dizer é que nessa noite você não precisa ficar caçando bênçãos, porque Cristo já te concedeu toda sorte de bênçãos. A tua preocupação nessa noite tem que ser uma: eu estou em Cristo Jesus ou não? Eu pertenço a Cristo ou não? Eu sou um com Cristo ou não? Porque se você é um com Cristo, você já foi abençoado pelo Deus vivo. Bendito é o Deus vivo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Foca a tua vida em Cristo. Entrega o teu coração a Ele. Segue os caminhos de Cristo. Determina no teu coração nessa noite: eu vou ser um imitador de Cristo nessa terra, viver para abençoar outras pessoas, e as bênçãos sobrevirão sobre a tua história. Deus quer te abençoar, para que você seja uma bênção. Amém?